começar agradecendo a organização desse evento, agradecer o convite, mas até mais do que isso, saudar o grande esforço que foi feito por esses jovens, bravamente, para que esse evento pudesse acontecer e para nós estarmos aqui hoje. Então, além do muito obrigado, parabéns a vocês. Eu entendi o convite como uma espécie de chamado, que eu gostaria de responder através de algumas considerações, evidentemente muito rápidas, devido ao tempo que nós temos, para evitar o ataque cardíaco do Tomás, para pelo menos contemplar, de um lado, a temática da mesa, portanto, métodos de estudo da antiguidade, e, de outro lado, tentar conciliar isso com a temática geral do simpósio, a egiptologia. Como não sou especialista nem em egiptologia e tampouco em Bíblia, eu me sinto extremamente à vontade de falar de ambas as coisas, e eu gostaria de propor a vocês justamente uma reflexão desse cruzamento, perguntando o que fazer desse tal de Egito diante da completa renovação pela qual passou o estudo bíblico, passaram o estudo bíblico, a arqueologia bíblica, a história do antigo Israel, nos últimos 30 anos. Talvez tenha sido, no âmbito da antiguidade, a renovação historiográfica mais profunda e radical que nós vimos. O caso do Egito, justamente, ele se apresenta como um campo de testes extremamente interessante e representativo para falar dessas transformações e do que elas implicaram para o conhecimento do antigo Israel, da arqueologia de Israel, do conhecimento da Bíblia e, evidentemente, do que é o Egito em tudo isso. Já do ponto de vista quantitativo, para começar daí, quando nós avaliamos o texto bíblico, pequeno parênteses, quando eu falo aqui de texto bíblico, eu me refiro exclusivamente à Bíblia hebraica, grosso modo corresponde ao que em ambiente cristão nós chamamos de Velho Testamento, mas o Velho Testamento tem alguns acréscimos em relação à Bíblia hebraica. Quando nós observamos a presença do Egito, ela é absolutamente ímpar. Mitzraim, o Egito, em hebraico, ele aparece 660 vezes citado na Bíblia hebraica. Para vocês terem uma comparação, Babel aparece 260 vezes, e a Babilônia tem uma importância fundamental. Assur é outra sociedade que tem também uma influência bastante grande na história de Israel, aparece apenas 145 vezes. Vocês não sabem o trabalho que me deu para contar tudo isso? Eu demorei exatos 37 segundos digitando lá os instrumentos de busca. Mas, para além da quantidade, essa transformação metodológica e teórica implicou uma necessidade, não só uma possibilidade, de requalificar, de ressituar, de redefinir o Egito, primeiro na narrativa bíblica e, em segundo, na própria história desse antigo Israel. Quando eu falo aqui também, antigo Israel, eu me refiro à história dos dois reinos conjuntamente, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Em primeiro lugar, já nos textos bíblicos, o Egito corresponde a uma diversidade extremamente grande. Nós não temos um Egito, nós temos vários. Apenas para citar dois exemplos polares, o Egito, ainda no Gênesis, aparece na narrativa de José, na história de José, Gênesis 37 a 50, com uma visão francamente positiva. É uma terra de exílio, uma terra de acolhimento, embora José tenha chegado lá escravizado, em péssimas condições, mas não por culpa dos egípcios, por culpa de seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos. Mas José lá, no Egito, constrói a sua vida, ascende extraordinariamente na corte, portanto, o relato de José replica uma fórmula bem conhecida, sobretudo dos livros tardios, como Daniel, livro de Esther, etc., do judeu estrangeiro que faz um enorme sucesso numa corte estrangeira. Ele forma uma família, ele se casa, um casamento interessantemente misto, com uma filha de um sacerdote local chamado Putifar. A filha se chama Azanete ou Asenete. Isso não suscita nenhum problema, ao contrário do que frequentemente outros casamentos mistos suscitam vários problemas em outras narrativas bíblicas.
O faraó trata o Deus de Israel como Elohim, do mesmo modo como José se refere a ele, ao contrário, por exemplo, do exemplo que eu vou citar a seguir, o faraó do Êxodo não faz, pelo contrário, ele não reconhece esse Deus israelita. Portanto, para ser breve, a narrativa de José é tipicamente uma narrativa de diáspora, uma narrativa do período persa, do período helenístico, que tem como pano de fundo a inserção dos judeus em terra estrangeira, sem um questionamento do sistema de poder, mas expressando essa ideologia pan-israelita que é muito típica do período exílico e, sobretudo, do período pós-exílico, significa dizer persa e helenístico. Mas, por outro lado, contrário a essa visão positiva, nós temos uma visão extremamente negativa, que é a visão que aparece no Êxodo, e que é a visão predominante do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista da ideologia bíblica que aparece nos textos. O Egito aparece como a casa da escravidão, de onde é preciso fugir, de onde é preciso sair. Essa imagem que é consolidada no Êxodo é uma imagem que, ao que tudo indica, posteriormente apenas é acoplada a uma saga dessa figura que é a figura maior do ponto de vista humano, sem ser a figura divina, a figura maior do ponto de vista humano em toda a Bíblia é, sem dúvida nenhuma, Moisés, mas parece que a saga de Moisés foi acoplada posteriormente à narrativa do Êxodo e se fundiu a ela, dando aquilo que nós vemos hoje como alguma coisa inextrincável. O Moisés e o Êxodo são duas coisas que não são possíveis de separar, mas parece que no início não era desse modo. Portanto, isso acaba se consolidando na Torá, não só no Êxodo, mas nos livros seguintes, no Levítico, Números e Deuteronômio, que é até onde vai toda a saga de Moisés e toda a fuga do Egito, a travessia do deserto, até chegar às portas de Canaã, um pouco na véspera da conquista. Moisés não presencia a famosa conquista de Canaã. Ora, o Êxodo aparece nesse sentido, então, com esse Egito negativo, da onde é preciso fugir, que só representou coisas negativas, escravidão forçada, etc., etc., ele aparece como uma espécie de mito de fundação da mentalidade israelita, da mentalidade bíblica. Grosso modo, é esse Egito negativo que vai ser retomado por vários profetas em ambiente exílico. Evidentemente que isso tem um sentido, porque é justamente no ambiente exílico que esse Egito vai servir como uma espécie de metáfora da escravidão do cativeiro da Babilônia. Portanto, ela faz uma espécie de contraponto, a escravidão do Egito e o cativeiro da Babilônia, que a gente vê em Jeremias, etc., etc. Há, portanto, uma pluralidade, como eu disse, vários Egitos que aparecem na Bíblia, mas eu vou me concentrar, para efeito de exposição, nesse último, que é esse Egito do Êxodo, esse Egito visto como uma imagem extremamente negativa, porque ele se presta bem como uma espécie de chave para entender essas transformações historiográficas e as implicações que essas transformações tiveram justamente nessa imagem do Egito, na nova, digamos assim, historiografia do Israel antigo. E, evidentemente, que o Êxodo ocupou um lugar de destaque em todo esse debate. Evidentemente, eu vou apenas enunciar alguns elementos, algumas tendências dessa renovação, como eu chamei. A primeira delas é de ordem absolutamente geral, mas importante, impactante. É a própria inserção das narrativas bíblicas na operação historiográfica. Mais propriamente, uma nova inserção das narrativas bíblicas na operação historiográfica, contra justamente aquela visão tradicional de uma história do antigo Israel que diluía a fronteira entre o relato documental, ou seja, como a narrativa bíblica conta o Egito, e, de outro lado, a reconstrução historiográfica, aquilo que o historiador pode, a partir
da análise do documento, dizer sobre o Egito Antigo. Portanto, a narrativa do documento, aquela que está presente literalmente no Êxodo e nos livros seguintes, de uma certa maneira, nessa visão tradicional, ela pautou, ela ofereceu a agenda, ela ofereceu uma história pré-estabelecida. Uma história pré-estabelecida e, durante muito tempo, a historiografia do Antigo Israel tomou como tarefa simplesmente partir dessa história estabelecida e corroborar da melhor maneira possível essa linha de narração, dar lastro acadêmico, dar lastro científico a essa narrativa que já estava pronta e acabada no próprio texto bíblico. O resultado disso, todos sabem, é a história mais mal escrita da antiguidade, que é a história do Antigo Israel. A história do Antigo Israel, até 20, 30 anos atrás, se apresentava quase que exclusivamente como uma espécie de paráfrase do relato bíblico, em termos acadêmicos, em termos científicos, com um floreio de vocabulário que fazia passar essa narrativa como se fosse o resultado de uma análise historiográfica, de uma análise sociológica, o resultado de um esforço arqueológico, etc., etc., mas se resumia simplesmente a se aproximar, de preferência, e às vezes, quando se contestava um pouco, se afastar dessa narrativa que já estava pronta e acabada no texto bíblico. Portanto, de uma certa maneira, nós podemos dizer que se aceitava nessa perspectiva, de modo muito passivo, esse encadeamento do êxodo, da conquista de Canaã, desse período mais fragmentado, dos juízes, da monarquia unificada, da cisão dos dois reinos, o reino do norte e o reino de Israel, que termina com a intervenção assíria, e o reino de Judá, que termina com a intervenção babilônica. A reação a essa perspectiva implicou, evidentemente, um esforço no sentido de documentalizar a Bíblia. O que eu quero dizer com isso é simplesmente fazer da Bíblia o que ela deveria ser na operação historiográfica, fazer da Bíblia uma fonte de informação e não simplesmente a fornecedora de uma história bruta que precisaria ser lapidada pelo discurso científico, pelo discurso histórico do historiador e do arqueólogo modernos. Portanto, implicava em reconhecer essa variedade, essa enorme complexidade do próprio corpus documental. E eu insistiria aí no plural, falaria não apenas de corpus, mas de corpora, porque nós não temos uma Bíblia, nós temos várias narrativas que, em algum momento, são alinhavadas, costuradas para formar isso que hoje nós chamamos de Bíblia. Nunca é demais lembrar que o termo Bíblia, em grego, ele é plural e não o termo singular. Portanto, um documento que é um conjunto de documentos, na verdade, que não é um documento unificado, e que é a confluência de várias narrativas que chegam a um processo extremamente obscuro, extremamente mal conhecido, de canonização, que dá o texto como nós o conhecemos hoje, mas apenas a partir de uma trajetória extremamente tumultuada, turbulenta, de caminho desses vários textos, e em época, sem dúvida nenhuma, muito tardio, certamente não antes do período exílico, mas possivelmente no que nós chamamos de período pós-exílico, ou seja, no período persa e até mesmo no período helenístico, segundo algumas visões mais radicais. Portanto, nós temos no âmbito do texto bíblico um cenário múltiplo, em que várias narrativas são compostas, são consolidadas e são redigidas, e redigidas aí eu ponho entre aspas também, porque nós conhecemos muito mal esse processo final, que eu chamo de canonização, de redação do texto final, qual é a influência, por exemplo, da transmissão oral de partes desse texto, qual é a dimensão da autoria ou das autorias nesse texto final, etc., etc. É um grande debate, no qual, evidentemente, eu não entro aqui, mas que já era alguma coisa conhecida no século XIX, e mesmo antes. Eu digo século XIX, porque no século XIX, claramente, com a hipótese documentária, Wellhausen, etc., etc., a ideia de que a Bíblia não é
um texto único, que é um alinhavado de vários textos provenientes de horizontes diferentes, já estava dado. O que demorou 70, 80 anos para se fazer foi tirar as consequências dessa ideia do ponto de vista historiográfico. E justamente é isso que era preciso, tirar essas consequências. E uma dessas consequências era justamente o fato de deixar de reconhecer e mesmo negar a sincronia entre o texto e o testamento que ele dá, o testemunho que ele dá, testamento nesse sentido, o testemunho que ele dá de uma cadeia factual, de uma cadeia de eventos. Ou seja, romper a pressuposta contemporaneidade entre o relato bíblico e aquilo que ele relata. Imaginem o caso que nós tomamos como exemplo do Êxodo, por exemplo. Significa, portanto, não só descontextualizar o Êxodo tal qual ele aparece na narrativa bíblica, mas também desobrigar a situar o relato numa cronologia que é estabelecida, fornecida pela própria narrativa bíblica. E, negando essa cronologia, ou seja, situar um pressuposto êxodo, uma pressuposta fuga no século XIII, no século XVIII, portanto, em finais da época do bronze, abre caminho para outras possibilidades de situar o Egito num universo completamente diferente, de contatos, de intervenções do Egito já num período completamente posterior, do século VIII, século VII, portanto, num contexto completamente diferente. É o contexto em que o Egito serve de contrabalanço no Levante, na região sírio-palestina, em relação ao avanço assírio. É o momento em que o Egito é governado pela dinastia cuxita, portanto, por uma dinastia sulista entre 744 e 656. Portanto, é nesse contexto, ao que tudo indica, do século VIII, do século VII, que nós temos a possibilidade de fazer um reprocessamento da imagem e da realidade do Egito para tentar explicar como ele aparece no relato bíblico. E ainda mais, não se ater a esse século VIII, a esse século VII, mas ainda avançar mais para frente, justamente porque o processo redacional final, como eu disse, é um processo tardio. Portanto, é preciso levar essa imagem para além desse contexto do final do reino de Israel, do começo da ascensão do reino de Judá, para o momento do exílio, para o momento do cativeiro da Babilônia. Portanto, posteriormente à queda de Judá, um momento no qual a Bíblia é construída, grande parte das narrativas bíblicas são construídas sob uma orientação, sob uma perspectiva que é propriamente judaíta. Israel não existe mais há muito tempo, nesse momento, e a perspectiva que se impõe e que resta no texto bíblico, vários textos bíblicos, e que configura a imagem do Egito, é essa metáfora do cativeiro, é o Egito como espécie de relato que produz uma imagem de contraponto ao cativeiro babilônico. Um outro aspecto fundamental é o rompimento de uma dicotomia que sempre foi reducionista entre o falso e o verdadeiro. Não porque o estabelecimento de um relato factual verídico não seja importante. Pelo contrário, ele é absolutamente indispensável. Mas era preciso superar essa dicotomia entre o falso e verdadeiro que presidia a historiografia tradicional, porque esse rompimento permitia superar uma armadilha que consistia em ou corroborar ou rejeitar, apenas no nível factual, no nível do evento, o relato bíblico e, portanto, o relato do que se fala sobre o Egito Antigo. A historiografia começa a se dar conta de que a questão é extremamente mais complexa do que essa dualidade entre o falso e o verdadeiro do ponto de vista apenas factual. E é nesse sentido que uma das noções que mais teve impacto na renovação dos estudos bíblicos, na renovação da história do Antigo Israel,
justamente foi trazida para esse âmbito pelas mãos de um egiptólogo, de Asman, que é justamente a noção de memória cultural. Foi essa noção que, em grande parte, não só ela, mas eu cito como um caso maior e representativo dessa renovação dos estudos, que oferecia justamente o instrumental, as novas ferramentas para, eu resumo aqui, é o minimamente necessário para se entender a coisa, para se permitir a análise do relato, inclusive do relato do Êxodo, não por sua historicidade factual, mas como uma construção memorial, o que pode recuperar ecos de uma eventual passagem por hebreus no Egito no século XIII, no século XII, isso não precisa ser absolutamente descartável, mas cuja essência é justamente aquilo que nós podemos chamar de produção ficcional. Uma produção ficcional em função de criar, a partir da imagem do Egito, um dispositivo que permita aquele grupo, e eu me refiro particularmente ao grupo que experimentou a experiência da Golá, a experiência do exílio, a experiência que gestou essa ideologia bíblica que prepondera em grande parte dos textos. Reforçar a coesão social desse grupo, reformular a identidade comunitária, particularmente no momento em que esse grupo se encontra numa situação de risco, numa situação de crise. Alguns diriam mais recentemente, essa abordagem tem sido cada vez mais utilizada, importada dos estudos literários, uma situação de trauma, vendo, portanto, grande parte das narrativas bíblicas como uma literatura de trauma. Evidentemente, eu me refiro à perda de pelo menos 3 referenciais fundamentais com o cativeiro da Babilônia, perda da terra por uma parte da população, não toda a população, a perda do templo, que é destruído pelos babilônios, o templo de Jerusalém, e a perda da monarquia, do referencial monárquico, da monarquia davídica, que encontra aí o seu final. Embora muitos outros posteriormente vão se reivindicar herdeiros da dinastia davídica, inclusive Jesus, mas a dinastia davídica tal qual, ela encontra o seu final nesse momento. Então, para concluir, nesse quadro geral, eu diria que, a princípio, paradoxalmente, mas não é um real paradoxo, a apreciação do papel do Egito na Bíblia e na história do antigo Israel depende da extirpação do Egito de uma cadeia factual da narrativa proposta pela Bíblia. Depende do esvaziamento de uma suposta historicidade factual desse Egito bíblico para se reconhecer uma outra natureza histórica e, consequentemente, analisável do ponto de vista historiográfico desse Egito como produto ficcional. E dizer que o Egito é um produto ficcional não significa dizer que ele é menos histórico, muito pelo contrário. Quando eu digo que ele é ficcional, é justamente para reafirmar a sua natureza histórica. Mas a sua natureza histórica, ela só é perceptível e ela só é analisável do ponto de vista historiográfico a partir do momento que se reconhece esse Egito colocado num outro contexto em função de todo um processo de criação daquilo que se chamou de mnemo-história, daquilo que é a fabricação de uma memória na qual o Egito e o Êxodo são elementos fundamentais. Nesse sentido, então, o Egito não é um cenário amorfo em que se encontram hebreus perdidos no século XIII, na época de Ramsés II ou de Meremptah, mas é, pelo contrário, um ator extremamente ativo, excepcionalmente ativo, na intervenção do Egito no Levante, na realidade sírio-palestina, no século VIII, no século VII, e, ao mesmo tempo, e não menos importante, um verdadeiro
topos mítico, um verdadeiro topos literário, que é processado como dispositivo de criação de memória cultural, de memória coletiva, e é só a partir daí que ele pode ter a sua historicidade reconhecida. Obrigado pela atenção de vocês.